bênção, Senhor, de entendimento, de unção, de revelação, a tua bênção, Pai, para dar o despertamento espiritual para todos nós aqui, Senhor, nas nossas aulas, tanto aqui, nas nossas aulas do Velho Testamento, como das outras matérias, os outros professores e os outros alunos também. A sua misericórdia, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, no nome do Senhor Jesus. Amém! Muito bom! Que legal ter vocês por aí! Tá frio aí, Gabi? Aqui tá calor, Silvio. Você tá brincando? É mesmo? Deve estar uns 29 graus, 30 graus agora. Você tá doido. Aqui nós estamos num friozinho, o carro tá ali fora. Sabe quando fica aquela aguinha em cima do teto, né, Alex? Não? E aí, Aurelino, como é que tá? Tá calor? Tá frio? Aqui tá frio. Tá frio? Ah. Eita, nós. Não, tá bom. A Kes tá curtindo esse friozinho também, a Brenda, o Davi, né, Davi? Boa noite, Davi. Você tá aí? Não, tá bom. Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar agora o estudo do personagem. Boa noite, Brenda. Prazer te ver aí, viu? Beleza, tá joia. E nós vamos começar estudar um personagem em que ele traz para nós o porquê da nação de Israel, a Bíblia e Cristo. Então, esse personagem é o personagem que, em alguns seminários, estuda-se 6 meses só esse personagem. Para você ter uma ideia, como que ainda tem maravilhosos estudos para a gente poder aprender. Nós vamos tentar aqui alguma coisa, não vamos ficar 6 meses, né? Nós vamos ficar aqui 10 aulas, não só nesse, mas nos outros também. Então, são 10 aulas, vamos tentar talvez 12 aulas, tentar encaixar alguma coisa para a gente pelo menos arranhar. Então, o nosso começo agora, vamos falar assim, nós vamos estudar os patriarcas. Então, eu espero que você tenha o seu caderno, sua caneta para suas anotações, então anote aí, né, uma nova parte que nós vamos estudar, os patriarcas, tá bom? Então, você anote aí, os patriarcas, vamos aos nomes dele. Então, nosso primeiro personagem, Abraão, vírgula, Isaac, vírgula, Jacó e José. Então, se perguntar quais são os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Porém, José, nós estudamos, porque ele também tem as histórias dele, então por isso ele também entra, tá certo? Ele também entra como patriarca, tá certo? Mas quando perguntar quais são os patriarcas mesmo da Bíblia, são os 3. Abraão, Isaac e Jacó. José, ele entra para estudo, ele também tem sua parcela significativa na história de Israel, sem dúvida alguma, tá certo? Mas os patriarcas que mais se estudam, aqueles que são chamados patriarcas, são esses 3, Abraão, Isaac e Jacó. Então, anote aí também que nós vamos na palavra patriarca. Então, você colocou isso numa linha, na outra linha você coloca pátri. Pátri. Aí o significado de pátri, pai. Beleza? Vírgula. Você vai colocar aí arque. Arque. A-R-Q-U-E. 2 pontinhos. Você vai colocar o mais velho, o pai mais velho, o antigo. Beleza? Então, essa palavra patriarca, ela traz em si o sentido, o pai mais antigo, o responsável pela família, o ancião de respeito, aquele que inicia e aquele que recebe a responsabilidade e continua com essa responsabilidade na família. Então, essa palavra patriarca, essas 2 palavras que eu pedi para você separar, patri e arque, é a pronúncia do grego, tá? A palavra patriarque seria o grego, tá certo? Quando você lê, por isso que, se Deus quiser, quem sabe a gente pode ter, pelo menos aí, um semestrinho de grego, isso ia nos ajudar muito, tá bom? Então, patriarca
ele tem essa palavra tem esse significado aí, de ser o mais velho, o mais antigo, o de respeito, o líder, aquele que recebe a responsabilidade de ser o chefe da família, o responsável pela família, e, no caso, o que se torna aquele que recebe também desse no caso, morre o patriarca, o outro toma o lugar, e assim continua. Então, essa ideia, é com essa ideia que nós vamos trabalhar no primeiro personagem, que você já percebeu quem é, que é o nosso Abraão. Lembrando que o nome dele antes era Abrão, e eu confesso a você, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar Abrão, tão acostumado a falar Abrão, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas a gente vai se superando nisso tudo aí. Então, por gentileza, você pegue sua Bíblia, abra aí no capítulo 12, tá certo? Para a gente poder começar aqui a arranhar pelo menos, né? Arranhar pelo menos esse estudo desses patriarcas. Pois bem, para quem fez o mapa, para quem participou da aula, vai ficar um pouquinho mais inteirado quando nós falarmos a Abraão e a região da onde ele morava, tá certo? Com o tempo a gente vai pegando isso aqui, ó. Então, no capítulo 12, nós temos as promessas, então você anote aí. Então, o chamado e as promessas. Isso, o chamado e as promessas. Que chamado é esse? Esse chamado, Deus conversa com ele, certo? Para que ele se torne alguém muito especial, muito fundamental, vamos dizer assim, no nascimento da nação de Israel. Ele fala, ó, vou te fazer de você uma grande nação, te abençoarei, e você vai possuir uma terra. Aonde isso aconteceu? Por isso que é bacana um pouquinho da parte de geografia da Bíblia, tá certo? Nós podemos ver isso muito bem claro no livro de Atos. Então, Atos capítulo 7. Aonde está bem resumido e fica mais fácil para a gente poder entender. Atos capítulo 7 e verso 2. Diz assim: Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, que é então nosso patriarca, né? Quando estava na Mesopotâmia. Então você vai entender que aonde foi o chamado e aonde foi prometido para Abraão, ele estava na Mesopotâmia. Você que participou da aula, viu o mapa e você fez o mapa, tá baba agora. Agora você entende até de trás para frente. Antes de habitar em Harã. Então eu quero deixar um detalhe bem claro aqui. Essa palavra Harã, esse nome Harã, tem dois. Um é uma pessoa, o outro é um lugar, tá bom? Que nós vamos devagar, nós vamos pegando aí, tá certo? Aí, quando ele conversa com Abraão, ele dá uma ordem, que eu não li aqui, deixei para ler aqui, porque repete lá também em Gênesis. Sai da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus, lá da Mesopotâmia, foi habitar em Harã. Então, sem pegar mapa, agora você já sabe. Vamos imaginar Mesopotâmia aqui embaixo, onde está a caneta. Harã subindo. Pegou agora? Viu como ficou mais fácil agora? Você que participou da aula, você que fez o mapa? Então ele subiu. É chamada Mesopotâmia Alta. Beleza. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, onde aconteceu esse fato com Estevão aqui, que é Israel, em que vós habitais agora. Nela não deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então, voltando em Gênesis. Então, quando Deus ele aparece, ele logo de cara, antes da promessa, você percebe que tem uma ordem. Qual foi a ordem? Sai da tua parentela. E um dos motivos para que saísse da parentela, nós encontramos em Josué. Por gentileza, todas essas referências que eu falei aqui, você vai anotando aí, tá bom? Para o seu enriquecimento bíblico. No livro de Josué, capítulo 24, você vai entender bem melhor por que Deus queria que ele ordenou que ele
né, desse um rapado na canela de lá. Então, Josué, capítulo 24, verso 2. Então, Josué disse a todo o povo, eu gosto um pouquinho de sair, eu vou sair um pouquinho da aula, para ambientar Josué. Josué estava dando o seu discurso, assim como Moisés deu o seu discurso de despedida, Josué também, que tem lá um famosíssimo versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está dando aqui o discurso. Vamos lá, vamos pegar a rabeira no discurso. Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, aí vai o que valeu de nós estudarmos lá no capítulo 11 para trás. Tera, você já sabe quem é, pai de Abraão, está aqui, e de Naor. Habitaram da além do Eufrates, você sabe onde fica o Eufrates, lá na Mesopotâmia. Detalhe, o porquê da ordem. E serviram a outros deuses. Então, eu também tinha, Josué 24, 2. Eu também tinha, por que Deus queria que Abraão tanto saísse lá da sua turma? Está aqui uma resposta, né? Está aqui algo bíblico para a gente poder crescer espiritualmente. Lembrando, a Mesopotâmia tinha os seus deuses. Você se lembra dos zigurates? O que eles representavam? Eles também representavam templos. Cada cidade tinha seu zigurate, ou seja, tinha o seu deus. Porém, muitas outras cidades, estados, elas tinham os seus zigurates, são plural, zigurates, então os seus vários deuses. Lembra o Nimrod, ele falou, vamos fazer os zigurates dos zigurates, o deus dos deuses, entendeu? Então, tinha muitos deuses, uma parte de idolatria muito grande, né? Há relatos também que depois, mais pra frente, a gente pode ver que a família de Abraão também adorava Deus, o Deus verdadeiro, mas estava lá envolvida, misturada, idolatrada, lá no meio, estava lá naquela farofa toda de deuses, tá certo? Então, voltando ao capítulo 12 de Gênesis. O que ele fala? O que Deus fala para Abraão? Olha, sai da tua terra, vou fazer de você uma grande nação, né? Você vai ser uma bênção, que no caso para todas as bênçãos até hoje, tá? A bênção para todas as famílias. Abençoarei os que te abençoarem e detalhezinho, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Beleza. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, olha, eu tenho dificuldade, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Pergunto, ele obedeceu por completo a Deus? Se o Ló foi junto? Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O relato aqui é Harã, aqui nesse capítulo 12. Mas nós já vimos, e nós vamos ver, que alguns versículos falam que, né, que saiu, né, de Ur dos Caldeus. Então, na verdade, a cidade dele mesmo é Ur dos Caldeus, lá do nosso mapinha. Não tem como colocar esse mapinha, né, aqui? Tem? Então vamos relembrar aqui, vamos lá. Ele vai tentar, o Daniel vai procurar lá, só para a gente tentar localizar melhor. Então, você vê aí, tá certo? Que ele saiu, foi para Harã, para ir para Canaã, que é no versículo 5. Ótimo. Nesse ponto aqui, né, ele já estava chegando em Canaã, chegou em Canaã. Na terra prometida, então lembrando, Canaã, você vai encontrar terra prometida, Israel, Canaã, alguns livros, algumas apostilas e alguns outros professores da Bíblia que eu ainda quero aprender, tá certo? Também traz terra da Palestina, beleza? Então tem vários nomes aí. Aí, o nosso mapinha, tá aí. Aquele outro mapa que literalmente não está escrito, aquele que eles fizeram mesmo, que eu até pedi para eles fazerem. Aquele que tem o arco. Ele vai procurar aqui, é só para a gente poder, tá certo? Poder ambientar aí. Tá. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus, fez o arco, tá? Aquele arco do mapa que vocês fizeram, aí deu certinho para a aula de hoje, tá? Chegou lá, né, na terra, né? Esse aí, exatamente. Então, no Golfo Pérsico, tá aí o Golfo Pérsico, bem no pontinho, lá no White, bem na letra T, por ali é Ur, beleza? Aí sigue subindo, tem os rios, lá em cima da Mesopotâmia, na palavra Mesopotâmia, mais ou menos, um pouquinho mais para frente,
Arã, aí começa a descer, beirando o Mediterrâneo, chegando bem para baixo do Mediterrâneo, você tem aí a terra de Israel, Canaã, tá certo? Terra prometida, beleza? Viu como agora ficou mais fácil? Quando a gente começar a ler, você vai começar a entender melhor. E o bacana é que está aqui o que é hoje. Então, no norte de Israel está o Líbano, no sul de Israel, beirando o mar Mediterrâneo, nós temos a faixa de Gaza, que infelizmente eles estão naquele conflito, né? Eu não sei como está hoje, né? Hoje, dia 1, mas o dia para trás aí estavam, né? O Hamas e a turma toda lá mandando os foguetes em Tel Aviv, né? Tel Aviv, aí Israel, tá certo? Tel Aviv é a cidade. Então, voltando para o nosso capítulo 12, tá? Aqui, quando ele chegou na terra de Israel, deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha aqui. Esse mapa um pouco bagunçado, não dá para vocês verem, né? Vocês conseguem ver alguma coisa desse mapa, por gentileza? Sim. Então tá aqui. Você consegue ver o mar Mediterrâneo, onde está o meu dedo agora? Não, Silvio, Não. não dá para ver onde está seu dedo. Eu estou vendo só um pedacinho do mapa. Um pedacinho, aqui. Isso, aqui. Então esse mapa, depois eu vou colocar. Tem esse aqui é o mapa da Palestina, tá bom? É o mapa de Israel. Depois eu vou ver se eu coloco isso aqui. Não tem aqui não, né, irmão? Eu vou ver se a gente coloca para ficar mais fácil. Então ele chegou na terra, beleza. No verso 6, os cananeus habitavam na terra. No verso 7, o que ele fez? Assim que ele chegou, ele edificou um altar ao Senhor. O que é esse símbolo de levantar o altar? Que nós já comentamos. Testemunho público, reforçando a fé dele, se consagrando ao Senhor. Então, quando se levanta o altar, vem todo isso daí. Eu gostaria muito que você estivesse anotando isso, tá? Anotando isso aí que vai ser necessário mais para frente. Então, quando ele levanta o altar, ali ele está dizendo que o Deus que criou o céu e a terra é o Deus dele, que Deus vai estar com ele, que ele ia honrar a Deus, que ele estava ali por Deus. E tudo isso na obediência e na fé. Na obediência e na fé. Ótimo. Quando ele foi passando em outros lugares, fez a mesma coisa, outros altares. Eu quero falar o verso 9. Coloca aí o verso 9. Isso. O verso 9, Daniel. Isso. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre, ou indo para. Na tradução, perdeu-se um pouco o sentido. A palavra em hebraico aqui, de indo sempre, ou indo para, seguindo ainda, né? Ela perdeu. O significado mais forte que ajudaria muito a entender é que ele ia passando de lugares em lugares nessa terra e sempre arrancando estacas. Eu falei, por que será que tem isso, né? Aí eu fiquei pensando. Eu falei, você vai ver por quê? O lugar era ruim. Vai ver porque ele não tinha se encontrado ali em algum lugar que ele achasse que seria bom. Foi alguns pensamentos, nada disso. Esse significado no mundo árabe, naquele tempo, naquela época, com aquelas pessoas, significava que, como ele era nômade, ele vivia em barracas e o arrancar de estacas era simbólico de que ele dizia tanto para quem estava com ele, que ele não tinha pouco, ele tinha pessoas, seus empregados, funcionários de família e todas as outras pessoas que o conheciam, que aquele lugar não era para ele não era dono de lugar, ele não tinha amor por ser proprietário de terras, entendeu? Ou seja, o coração dele não estava neste mundo. Ao ir caminhando, ao ir passando e arrancando as estacas, ele estava dizendo para ele, para Deus e para as outras pessoas, ó, esse lugar não é a minha paixão, aqui não é o meu lugar, eu apenas estou de peregrino. Está entendendo? Eu espero que isso, de certa maneira, para nós, nos sirva sobre este mundo. Este mundo não é o nosso lugar,
Nós não pertencemos mais a este mundo, nós passamos de peregrino neste mundo, e enquanto passamos, que levantemos os altares, entendeu? Para que as pessoas que tenham contato conosco conheçam o nosso Deus, conheçam a nossa fé, e que nós sejamos usados para que as pessoas conheçam o mesmo Deus de Abraão e o Salvador que o mesmo Abraão cria que viria e nós cremos que já veio. Amém? Que isso seja forte para você aí nesta noite. Eu espero mesmo que isso possa ganhar o teu coração e você possa aprender com Abraão, né, que ele teve condições, nós vamos ver bem rapidinho, ele teve condições de ser o cara mais rico do que os outros mais ricos. Você tem uma ideia, e ele falou que não. Então, continuando ali. Pois bem, mesmo ele tendo essa fé, praticando, aconteceu que houve fome na terra do Egito. Dá para imaginar, a terra prometida, a terra que iria ser a terra e tal. Aconteceu que no verso 10 havia fome naquela terra. E o verso 10 diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, não tem nenhum relato onde Deus mandou ele ir lá. O que nós podemos tirar daqui? Problemas durante a nossa caminhada, nossa peregrinação, o nosso serviço ao Senhor, problemas nos nossos ministérios, problemas que não dependem da gente, como o clima, o tempo, problemas com outras pessoas, problemas de saúde, problemas de outras coisas, né? Busca a Deus. Busca instrução ao Senhor. Aqui não está. Veja que a Bíblia não esconde, né? Esse ponto de Abraão. Não esconde. Ele foi lá. Chegou lá, ele pisou na bola outra vez. Por quê? Porque a Sarai, né? Era muito bonita. E no verso 12, né? Os egípcios, quando... Oi? Ô, Silvio, eu não entendi. Ele vivia ali perto do Negueb. Aí, no versículo 10, fala que ele desceu para o Egito por conta da fome. Mas não foi Deus que mandou ele para o Egito, ele desceu por causa da fome, ele não quis esperar em Deus. É isso que você quis dizer? Exatamente. Tá. Não tem relato. Você vê que Deus o tira de Ur, ele vai para Arã, Deus aparece para ele em Arã, Deus aparece para ele em Israel, mas não na Terra Prometida, não fala para ele descer para o Egito. Muitas das vezes nós somos assim. Nós vamos porque a experiência da vida. Eu já fiz isso. Não tem outra saída. Na hora eu estava desesperado e agi no impulso. A gente pode ter N desculpas para tomar decisões sem antes consultar o Senhor. E às vezes até consultando o Senhor nós não aguardamos. Nós colocamos os bois, a carroça na frente do boi. É isso aqui. E isso aqui acontece todos os dias com muitos de nós. Ficou mais claro agora? Ficou, beleza. Silvio, obrigado. Eu que agradeço. Então, o que ele fez quando chegou no Egito? A moça era bonita, a mulher era bonita. Então, verso 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão. Olha só. Deixando-te convida. Ele temeu os caras e falou para a mulher, fala que nós somos irmãos. Diz depois que é minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Então, nós vemos aqui um pontinho fraco, né, de Abraão, que ele mentiu. Pior do que isso, no caso, o cara pegou a mulher, né? Porém, o Senhor, por esta causa, tratou bem Arão. Ele pegou, o faraó pegou a Sarai, colocou para dentro, como se fosse lá do palácio dele e tal, tratou Abraão muito bem, porque é irmão, né? Beleza, vamos ganhar o cunhado, né? E deu muitos presentes. Só que no verso 17, puniu o faraó a sua casa com pragas. O faraó, então, lhe disse, por que você fez isso? Por que você não me disse que era tua mulher? Né? Então, você vê que
rapidamente a mentira, como literalmente, né, não prosperou. E quando ele saiu da vontade de Deus aqui nesse episódio, além de ele ter pecado, que foi mentira, ele ter temido as pessoas, não tinha necessidade, ele causou um mau testemunho dele, certo? E quase que estragou o plano de Deus com a Sarai, que nós vamos ver mais para frente. Então você percebe que quando a gente sai daquilo que é de Deus, gente, é um abismo atrás do outro. É melhor voltar, melhor já baixar a cabeça, já reconhecer o erro, que foi o que Abraão fez aqui, vai ser melhor para nós também. No capítulo 13, né? No capítulo 13, nós temos aqui que, verso 2, ele estava com Ló. Verso 2, era Abrão muito rico, pois possuía gado, prata e ouro. Fez jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estava sua tenda, entre Betel e Ai. Então, quando ele voltou para a terra de onde ele não devia ter saído, então ele voltou para a vontade de Deus. Vou voltar um pouquinho lá no Egito. Não tem relato que ele levantou o altar no Egito. Pra você ter uma ideia como ele estava fraco, ele estava sem a comunhão, né? Faz sentido isso para você? Se não faz, deve fazer. Quando você não está em comunhão com Deus, você não está indo na igreja, você não está lendo a Bíblia, você não está obedecendo, você não está na fé, você está se escondendo de alguma maneira, você está só com risinhos de alguma coisa quando você ouve de Deus e você participa de coisa errada, né? Você não levanta altar nenhum, você não tem autoridade de Deus, você não tem poder de Deus para fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Voltando no nosso amigo Ló. O que aconteceu? Começou a ter brigas, né? Discussão entre os funcionários, de um e do outro, porque os dois eram muito ricos. Ó, verso 6, a terra não podia sustentá-los, né? A terra não podia sustentá-los. Detalhe, Ló não é patriarca, tá? Coloque aí, Ló não é patriarca, não confunda, tá bom? É só um sobrinho que ele levou em desobediência, não era para levar o cara. Lembra que a ordem, sai da tua parentela, beleza? Né? Eles eram muito ricos, né? E a terra não podia sustentá-los. Houve contenda entre os empregados. Então, ele mostra aqui, no capítulo 8 em diante, quem realmente é a pessoa dele, o Abraão. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, né? Porque são coisas de irmãos, não pode... Você vai ter relatos aqui que Abraão chama Ló de irmão, tá? Somos irmãos ali, ó. Somos irmãos, quer dizer, somos do mesmo Deus, somos da mesma fé, somos da mesma família, né? E quando há contenda entre irmãos da igreja, causa horror, mau testemunho para os de fora, tá certo? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que a parte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, o Abraão, ele propôs a Ló, falou, olha, a terra está toda aí, cara, escolhe. Ele sendo patriarca, ele sendo mais velho, ele sendo o chefe, ele poderia falar, eu vou decidir para onde eu vou. Mas eu deixo você. Então, mais uma vez, Abraão não era o cara do dinheiro, não era apaixonado por poder, não era o cara para deixar com Ló fazer suas escolhas. Esse Ló, quando ele viu a campina do Jordão, você já sabe onde que é, ele olhou e viu um bom lugar de pastagem, provavelmente naquele bom lugar, campina despangada, uma coisa, né, descampado, eu falei descampado, não vai dar risada, Alex. Aí então, né, ele pode ter visto lá, minha querida Brenda, uma estradinha. E nessa estradinha, eu digo, era o fim do mundo. Porque essa estradinha dava lá onde? Aqui, ó, no verso 10. Sodoma e Gomorra. Ui! Terrível. Então, esse Ló, ele ao invés de falar, não, tio, o senhor que tem que escolher, ele escolheu o melhor lugar. Aquele lugar amplo, bom, com águas, ideal para a criação de milhares de gados que ele tinha. E o Abraão ficou literalmente com
com quase nada para ele criar, talvez pedras, né? Talvez nas pedras, nas montanhas, pedras, né? Então Ló escolheu a campina e separou-se. E no verso 12, o comércio é muito bom, dá muito dinheiro, que bacana, estou enriquecendo cada vez mais aqui. Põe o 12 aí. Isto. Onde foi? Habitou Abraão na terra de Canaã. Ele ficou lá naquela situação. E Ló nas cidades da campina. E ia cada vez mais se aproximando do bom comércio, as grandes cidades, as pessoas boas, um lugar ideal para rachar de ganhar dinheiro. Né? E foi para aquele local. Sodoma e Gomorra. Né? E eu já vou falar o versículo aqui. E as más companhias, quem sabe aí o resto do versículo, por favor? Lá de Coríntios Corrompe os 33. bons costumes. Exatamente. Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que vai no conselho do ímpio, nem nos caminhos dos pecadores. Mas o nosso crente Ló, vamos ganhar dinheiro. Deus, mais uma vez, aparece aqui para esse camarada. Eu vou ler aqui o seguinte. Isso. Tá. Capítulo 13. Eu fiz uma anotação. Vou aqui. 2 Pedro. Vamos lá. 2 Pedro. Capítulo 2. 6. Vamos ver o que a gente vai ver aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Tá. Eu vou adiantar um pouquinho a história, só para você entender o que é Deus ainda quando um filho dele vai para o caminho de Ló. Você que faz estudos, você apresenta. Esse é um excelente episódio lá de Ló para você apresentar para os jovens, tá? Mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver daqui a pouco, ordenou-as a ruína completa. Então, onde estava o coração de Ló? Neste mundo, e foi tudo reduzido a cinzas. Tendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, o povo lá. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Mesmo que ele estava lá, ele tentou ter uma vida diante do Senhor, mas estava toda corrompida, toda a cidade, né? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Por que eu falei isso aqui? Já adiantei um pouquinho. Quando ele fez as escolhas dele, a escolha dele, ele fez a escolha pelo que ele viu, pelo que ele já vivia, ou seja, carnalmente, né? Ele sabia negociar, lógico, o homem era rico, né? Então ele sabia comprar e vender, criar, administrar, o Ló não era bobo, né? Por isso, mas em vez de usar isso, né, para as coisas do Senhor, dentro da vontade de Deus, não é pecado ser rico. Eu estou dizendo que ele usou a riqueza, a liberdade da vida dele, e aplicou tudo no lugar que depois virou cinzas. Eu só quis colocar isso aqui, depois a gente vai adiantar um pouquinho mais depois. Voltando ao capítulo 13, 14 e 15, Deus, né, promete a Abraão a terra de Canaã, promete a Abraão uma descendência grande, é certo? E ele continuou ainda andando por vários lugares. No verso 18, eu tenho um detalhe aqui, eu passei batido, deixa eu ver, isso. No verso 16, farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. Verso 18, e Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, e ele ficou conhecido naquela região como o cara dos carvalhais, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então está aqui, voltou na vontade de Deus, está aqui na vontade de Deus, esperando as coisas do Senhor. No capítulo 14, nós temos um episódio aonde
4 reis brigam com 5 reis. Até aí, nada que envolvesse a vida, ou o ministério, ou a chamada de Abraão, né? Nada que pudesse fazer alguma coisa grande, certo? Então, esses reis entraram numa treta danada lá, e quem perdeu? Aonde estava o Ló? O Ló era o rico azarado. O rico azarado. Ele, no verso 11, né? Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, esse Ló, ele escolheu o lado errado. Pensa no suador danado que ele passou, vendo exércitos entrando onde ele morava, levando embora toda a riqueza dele, ele sendo obrigado a ir como escravo. Que situação! Olha, o cara, quando sai da vontade de Deus, misericórdia, velho. Olha, não adianta que o cara não pode ser feliz, né? Mas ele tinha o tio abençoado, o homem de Deus, tá certo? Veio, porém, um que escapar e contou tudo para Abrão. Né? Beleza. Verso 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Aí tem um detalhe. Abrão, além de ter gados, funcionários, riqueza, ele tinha um pequeno exército. Porque para ele poder ir lá encarar os caras, aquela briga, eu nem falei o nome deles aqui, tá? Os nomes deles, tá? Mas é 4 contra 5, resumidamente, para a gente não ficar muito, senão nosso tempo vai ficar muito, muito em cima. Então, ele tinha, para ele ter 318 anos no mínimo, esses caras teve treinamento, esses caras tinham algum tipo de arma. Então, podemos também dizer que Abraão, como eu falei, um pequeno exército. Então, ele tinha o suficiente para ele poder se guardar e até mesmo fazer o que ele fez aqui. O que ele fez aqui? Né? E repartidos contra eles de noite, lá onde estava o Ló, o pessoal que saqueou tudo lá, certo? Ele e os seus homens feriram-os e perseguiu até Obá, que ficou à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Vê se Abraão era ou não era um cara abençoado. Vê se ele não tinha uma unção do Senhor aqui. Vê se ele realmente não estava ali com os anjos de Deus, Deus com ele, né? Para ele poder salvar tudo isso. Após voltar, Abraão de ferir a Kedor, olha que nome ruim, Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Tudo bem. Agora, aparece pode até, por favor, todos esse comentário que nós estamos fazendo aqui, anote aí, tá? Aquilo que nós estamos comentando aqui. Você vai montar a sua apostila, você vai ter os seus escritos, isso vai te ajudar muito futuramente. Agora vai aparecer um personagem que é o misterioso dos misteriosos. Simplesmente isso. Parece esse tal de Melquisedeque. E é tão legal a gente poder tentar descobrir que tem N comentários sobre esse cara. Se fosse para nós estudarmos esse pedacinho, nós íamos ficar pelo menos 1 ou 2 aulas para tentar, por exemplo, cada parte do nome dele tem um significado, a gente poder tentar escutar o significado. Rei, sacerdote, ungido, servo do Senhor. Então, ele reúne nele, um só, vamos assim dizer, vários significativos do que é Deus. Mas aqui, no verso 18, isso, irmão, ótimo.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que significava esse pão e vinho? Não era só uma refeição comum. Era um pacto, era um encontro, era um reconhecimento para o próprio Abraão, porque o sacerdote, Deus Altíssimo, era alguém puro, vou até falar essa palavra, certo? Algumas pessoas falam que ele é um anjo, outros até a pessoa de Cristo, outro sacerdote. Não se tem algo que a gente possa falar, é assim, certo? Então, vamos ficar só com o que está escrito aqui para a gente poder chegar num determinado denominador comum aqui. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. O fato de acontecer essa refeição é para que até mesmo o próprio Abraão e quem estava com ele ficar de boca aberta mesmo, de que Deus personificado no ser humano entrou, abençoou, pactuou, comeu e reconheceu Abraão como alguém especial de Deus para a formação de Israel, as Escrituras Santas e o próprio Salvador dos pecadores. Então, esse fato aqui, olha aqui, esse fato de ter essa refeição, não era só, depois da guerra deu fome. Não, também. Mas não era só isso, era algo especial, espiritual, único aqui, então, tá certo? E ali para que Abraão também reconhecesse ao chamado, as promessas, a presença, o próprio Deus, e para ele continuar servindo esse Deus. E para a família dele, para os empregados dele, para a turma toda dele, tá certo? Um número baixo, eu vou jogar um número baixo de pessoas que poderiam formar todo vou falar a palavra clã ali, toda a turma de Abraão. No mínimo, 1.000 pessoas. Por quê? Porque, vamos tirar pelo 318. Os 318 eram homens adultos. Para ser adulto, tinha que ser casado. 318 vezes 2 já passou aí de 600, quase 650 pessoas. Se cada casal tivesse um filho, já ia lá para 900. Aí o idoso não conta, criança não conta, criança de peito não conta. Então, aí os empregados. Então, por aí, pode ser mais ou menos 1.000 pessoas. Essa turma viu o sacerdote, viu o culto acontecendo, tá certo? Então, para eles também, tá? Um testemunho, né, de que Deus tinha aparecido para Abraão ali, em forma de corpo humano mesmo, tá certo? Abençoou ele a Abraão, para você ver como que é. O Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários às tuas mãos. Detalhe do final do 20. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Que coisa interessante, né? Então aqui, você não tem relato de Gênesis para trás, nada disso. De oferta, assim, literalmente, assim, entendeu? Deu dízimo. Então você vê que até mesmo da igreja, nem tinha pastor, nem tinha nada de nada. Olha a consciência de separar algo do seu lucro, da sua renda, daquilo que você conquistou através de Deus, você reconhecer a sua riqueza, a sua renda, né? Você reconhecer que o suor do seu trabalho te deu sustento, você reconhecer, ele pegou e deu o dízimo pro Melquisedeque. Aí tem outra parte aqui, onde Abraão se mostra cada vez mais longe do dinheiro, cada vez mais o coração dele batia muito mais forte por Deus pelas coisas que ele via, né? Abraão, o rei de Sodoma falou, dá só as pessoas e fica com tudo que você quiser, com toda a riqueza que está aí, pega tudo. Mas Abraão
levantando a mão ao Senhor Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei do que me pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ele queria deixar bem claro para aqueles reis que ele resgatou, onde estava o sobrinho também preso, também estava, que a riqueza, da onde vinha tudo aquilo, não interessava para ele, porque aquilo não era a vontade de Deus, aquela riqueza não era de Deus, aquilo lá era de idolatria, aquilo era oferendas e coisas que vinha de cultos idólatras, de cultos pagãos e de por aí vai. Professora Brenda, falei errado pagãos? É pagãos? É pagãos? Pagãos. Pagãos. Então eu retiro os pagões e coloco pagãos. Então todos aqueles, obrigado professor, todos aqueles utensílios de ouro, de prata, ou a riqueza, tudo que havia eram de deuses, eram de cultos pagãos, tá certo? Quase que eu falei pagões de novo. É pagãos. A Gabriela também falou que eu tinha falado errado, ela já sabia, né, Gabriela? Tá bom. Por isso que é bom você ter professoras, né, na sua aula, porque você aprende mais. Viu, Alex? Viu como é que é? Viu? Vai aprendendo você também, tá? Então, tá bom. Quem não falou boa noite para mim? Quem entrou aí depois que o circo tá pegando fogo? Quem que entrou aí? Eu, pastor, a Eu, Cassinha. eu sabia, falei, eu vou esperar ela falar, que ela não falou oi para mim, ficou na rabeira Eu, até eu agora. mandei mensagem, sim, eu coloquei assim, desculpa o atraso. Eu não vi, pô, eu não vi, eu fico embalado na aula e tem coisa que eu não vejo, não vi. Quem mais entrou depois aí? Depois? Hã? O João Maranhão tá por aí? Eu não vi? Não? Então, continuando aqui. Então, beleza. Que bom que você está aí, tá? Mais uma vez, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui terminando o capítulo 14, aonde Abraão, ele dispensa toda a riqueza para dizer para aquelas pessoas, não quero nada, não tenho nada com vocês, eu só tenho com o meu sobrinho e ponto, né? Então, você vê aí a pessoa do nosso querido Abraão aqui, tá certo? Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos esperar aí 4 minutos, tá bom? Você pode tomar água, ir ao banheiro e depois já que nós voltamos. Beleza? Obrigado. Silvio, Oi? na volta, eu queria que você falasse de novo o significado do Melquisedeque, porque eu só peguei rei e sacerdote, Tá. tá? Tá. Beleza. Tá já.
O duro é que é palmeirense, né? Quê? Ah, tá sem fone. Papai. Não entendi nada. Eu tô zoando o pastor, mas ele tá sem fone. O seu microfone. Tá mudo o seu microfone, pastor. Seu microfone tá mudo, pastor. Pera aí. Você, tá bom? É, Tá bom? eu falo, eu não torço pra time nenhum, que daí eu posso aproveitar pra zoar com todo mundo. Mas eu vou contar, o cara é descarado. O cara fala um negócio desse. Menino do céu. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tomou água, meu querido? Aqui. Você mandou uma nova pagela, né? Fui a tomar remédio. É tomar remédio, filho? Fui. A pausa do remédio. E a Fernanda, como é que ela tá? Agora, hoje ela já tá um pouco melhor. Hoje ela tava, o médico tinha visto que ela tava com anemia. Aí ela tomou sangue. Aí já deu uma arrumada. Deu. Já deu uma A gente vai levantada. continuar. Ela tá no hospital ainda, né? Tá. Tá bom. Pessoal, já deu, já? O pessoal já voltou? Volta aí. Dá uma luz aí. Pronto, Beleza. tô aqui. Não, tá bom. Tudo bem aí, Cassinha? Tudo jóia? Então vamos fazer uma chamada aqui. Vamos lá. O Alex. Tá aí. Tudo bem. A Aline, tá aí hoje? Não, né? Ah, ela tá. Aurelino. Tá aí, Aurelino? Aí, Aurelino? Estamos aqui. Isso, meu querido irmão. Ótimo. A Brenda. Brenda! Presente. Beleza. Caroline tá aí hoje? Cassinha? Tá aí. Presente. Davi? Oi, tio, tô aqui. Como é que tá, meu querido? Tô bem. Gabriela. O Ronaldo não tá hoje? Presente. O João... Obrigado. João Maranhão não está? Kessia? Presente. Como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Não, tá bom. Você já jantou? Já? Já jantou? Então você já causou ciúme para quem não jantou, viu? A Solange tá aí? Não, nem o Vanderlei. Tá bom. Tudo bem. Ótimo. O Daniel vai colocar um slide, a gente vai dar uma comentada aqui. Por favor, Daniel. Isso. Aí, nossos estudos, patriarcas. Continue. Vamos lá. Oi? Tá, o dilúvio. Então, só para nós começamos, estudamos do dilúvio, a Torre de Babel, o nascimento de Abraão, nós vimos isso. No livro de Jó, o livro de Jó é interessante o seguinte, até o Daniel perguntou, né? Porque Jó, ele também é um patriarca, só que ele não entra, tá? Eu só vou fazer um relato bem rapidinho aqui. O Jó, no capítulo 1, só para você ter uma ideia, havia um homem na terra de Uz, que o nome era Jó. Então, por ele também ser um juiz, por ele também ser um líder, por ele também ser chefe de família, por ele também ser um filho do Senhor, por ele também ter com Deus, ele também, entre aspas, ele também é um patriarca, só que não dos nossos estudos, tá bom? Só para você ter uma ideia da importância de Jó, tá? Beleza. Por que esse comentário? Bem rapidinho. É que tem gente, é tão gostoso desse negócio, cara. Tem tanta coisa, porque alguns historiadores dizem que a história de Jó é só apenas um romance, vou falar essa palavra. Alguma coisa, não é. Tá? Nós vamos conhecer o Jó lá no céu. Abraão se torna Abraão e o nascimento. Aí, então, colocar os três, o nome dele lá. Abraão, Isaac, Jacó e José. Desculpa, Gabriela. Vamos à sua dúvida lá.
O nosso amigo Melquisedeque, ele era líder, ele era juiz, ele era rei, ele era sacerdote, certo? Ele era responsável, né, uma pessoa de responsabilidade de representar Deus. O sacerdote, ele tem esse ministério, esse ofício, tá certo? Beleza? Beleza, Silvio. Melhorou? Agora eu escrevi tudo que eu queria. Obrigada. Tá bom. Tá jóia. Aí nós temos, para a gente poder dar uma adiantada no nosso assunto, porque não vamos ver hoje, tá? Senão não tem nem conta, nós ia ficar aqui até meia-noite, não é o nosso caso, porque a Gabriela tem que dormir para trabalhar amanhã, né, Gabriela? Não, então tá bom. Então, os patriarcas, né, dos patriarcas ao êxodo, onde nós vamos chegar. Então, só para a gente já ir se ambientando, se acostumando, né, nós vamos ver a história de José, o que ele passou, a venda dele, o Egito e tal, o porquê que os hebreus foram para o Egito e o que aconteceu com o povo lá no Egito. Próximo, vamos lá. Isso, de Gênesis, está aí. Está aí os nossos patriarcas, tá bom? Vamos conhecer, vamos estudar um pouquinho de cada um, esse é o porquê da nossa matéria. Continuando. Tá. Nós temos algumas metas para a gente chegar. O que a gente quer? Despertar na gente, né? Conhecer as coisas, ver as coisas, né? O quê? A própria palavra de Deus. Começou por proclamar. Vamos conhecer Deus. Deus escolheu, por amor às pessoas. Deus usa os que neles confiam, tá certo? E começou a preparar, como eu disse para você, a nação judaica, os hebreus, os judeus. Continuando. Isso. Conhecer os principais fatos de cada patriarca. Vamos tentar fazer isso, tá certo? Conhecer os fundamentos históricos, a parte histórica, né? Das nossas lições, né? E como Deus está preparando a vida de Jesus. Continuando. Vamos lá. Isso. Já dei uma passeadinha nesse resuminho. Continua. Tá. O povo de Deus, né, na terra dada por Deus, é esse mapinha, esse que é só um docinho para a gente ver. Como vocês já viram, nós já até comentamos alguma coisa, fica mais fácil para a gente poder entender o próximo. Nós não vamos ficar nisso aqui, só para a gente poder, depois, com mais tempo, você pode rever isso aí que vai ficar disponível para vocês, tá bom? Onde tudo se passou, vamos lá. Coloque lá. Isso, aquele mapa lá, volta um pouquinho, isso, aquele mapa lá, antes desse, e você percebe que é o mapa mundi. Olha o pedacinho onde tanta coisa importante se passou e se passa até hoje. Continuando. E é o mapa, aí tá com os nomes, tá certo? Aí tem Ur, bem lá, bem fraquinho, mas tá lá, Ur dos Caldeus, lá na pontinha. Beleza? Então tá lá. A Terra ele fez a viagem. Isso aí ficou melhor. Esse resume mais. Olha lá, Ur dos Caldeus, aí a região da Babilônia, Nínive, de Jonas, Arã, o pai dele lá morreu, tal, separou, continuou com o sobrinho dele. Aí tem Salém, né? Nosso sacerdote Sodoma, Cades Barnea. Aí tem os dois bracinhos, aí os dois golfos aí do Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Egito. Pronto, é isso aí que se passa a história dos nossos patriarcas. Tem mais alguma coisa, meu querido? Vamos lá. Aí o mapa um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais de nomes, tá certo? Aí Gaza, Palestina, aí isso, esse é hoje, tá? Isso é uma foto um pouquinho de hoje, tá? Aonde está escrito Jordânia, do lado esquerdo tem um retalhinho, que é então a parte de Israel. Esse que está um pretinho pontinho dentro do vermelhinho é o Mar Morto, só para a gente localizar. Tudo bem? E eu quero só comentar, Líbano ao norte, inimigo. No sul, ali tem a parte dos palestinos, Hamas, que manda foguete lá para Tel Aviv. Então você vê aqui estes povos que nós vamos ver depois. Eu só mostrei isso aqui e depois nós vamos ter uma ideiazinha agora e depois nós vamos comentar um pouquinho para a gente entender, tá certo? Esse mundo aí do Oriente Médio, para a gente poder entender a importância de Israel. Voltando agora para a nossa Bíblia. Tá? Beleza? Tá bom. Então nós vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 tem algumas situações muito bacanas.
e simples, e fácil de entender. Vamos lá, capítulo 15. Pode colocar o capítulo 15 aí. Depois desses acontecimentos, desses o quê? De que Abraão recusou a grana, ele teve uma refeição muito especial com o sacerdote, participou de uma guerra, beleza. Resgatou o Ló, né? E não tem relato que Ló ficou com ele. Tá? Coloca aí, não tem relato que Ló ficou com ele. 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E disse, não temas, Abrão, a dificuldade, eu sou o teu escudo. E é legal isso aqui. Por quê? Porque servindo ao Senhor, você sempre, no caso, Abrão participou de uma guerra, literalmente. Mas quando você decidiu de dar a sua vida para Cristo, e decidiu até mesmo de participar desse seminário, você entrou numa guerra. E eu quero falar isso aqui para vocês, meus queridos. Vai ter dias e situações, e o Alex, tá, espero que ele cresça espiritualmente com tudo que está acontecendo aí, isso aqui. Escudo. Sempre o inimigo vai mandar seus dardos. Sempre vão querer desanimar você, sempre vai ter alguma coisa para te tirar a atenção, para te tirar a paz, para te entristecer, para fazer você chorar, para você não dar valor nisso aqui. Sempre vai aparecer uma coisa muito mais mirabolante do que o seminário para você conhecer, para você participar. Vai haver pessoas, situações, lugares, convites, empregos, dinheiro, pessoas maravilhosas, entendeu? E sempre vai vir alguma coisa envolvida ali, escondido, embrulhadinho do inimigo, e você tem que lembrar desse aqui. Porque vai ter situações que você vai querer, sabe, falar, não dá, isso não é para mim, tá bom? E eu vou dizer para você, eu passei e passo por isso, Valdir passou e passa por isso, a Sônia e todos os que servem o Senhor. E vamos lembrar desse aqui, para a gente buscar força e se proteger com esse versículo aqui. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Ah, Silvio, isso é para o Abraão. Você não pode pegar e falar isso que isso é para todo mundo. E eu concordo com você. Nesse aqui, mas serve sim. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e Ele pode agir com a sua fé nessas palavras, com o seu coração derramado e quebrantado nisso daqui, para que você possa crescer espiritualmente na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, nos teus parentes, nos idólatras, nos incrédulos, nos desobedientes e nos desviados que você sempre vai encontrar durante a sua peregrinação. Tá certo? Para todos os que servem o Senhor, tem proteção sim. Deus não vai evitar que você passe por essas situações. Deus vai estar com você nessas situações, amém? E o teu galardão, como para qualquer um que busca o Senhor, também é grande. Que isso também fortaleça muito mais aí a sua fé e os nossos estudos aqui juntos, tá bom? Que estou aprendendo com vocês também. Vamos lá, respondeu Abraão. Senhor Deus, que me has de me dar? Continuo sem filhos. Ele apresenta um problema. Fala assim, ó, como é que vai ter uma nação? Como é que eu vou ter um povo que não dá para contar se nem filho tem e o cara que tem aqui, ele nem não é meu, não é da minha, não tenho filho. Eu quero explicar o seguinte aqui. Por que ele fala isso? Né? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa Damasceno Eliezer. É que naquele tempo, naquela época, naquele povo, naquela região, quando o patrão não tinha filhos, a herança ia para o empregado mais velho. Entendeu? Relaciona isso agora, você vai entender melhor aquela uma da vinha. Quando Jesus contou a parábola da vinha, mandou os funcionários, mandou outros, mandou o próprio filho e disseram, vamos matar que a vinha é nossa, porque eles eram os empregados mais antigos da vinha. Entendeu por quê? Fica mais claro agora? Por isso que Abraão fala isso aqui, peraí, senhor, você está falando que vai ter isso, aquilo, outro, mas nem filho eu tenho um cara aqui que é meu empregado mais antigo, né? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, o caro Eliezer.
Eliezer. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Esse vai ser o seu herdeiro. Deus aqui dá um conforto, dá um consolo para Abraão e fala assim, ó, vem aqui, vem comigo, olha para os céus, conta as estrelas. Se podes, vai poder contar quem vai sair de você e da tua esposa. Verso 6. E creu no Senhor. E isso fez diferença por toda a Bíblia, por todo o resto da vida dele. E esse versículo, ele é repetido muitas outras vezes no Novo Testamento. E creu no Senhor. E isso foi-lhe imputado para a justiça. O que é imputado? Colocado na conta dele. Fala assim, coloca na conta dele que ele creu em mim. O valor de crer em Deus é tão grande, o valor de nós sermos de Deus, o valor de crer com todo o coração, e aquilo mudar e impactar a nossa vida é tão grande que de todos os mais terríveis e das trevas de pecado que somos e que praticamos, a nossa fé, o nosso crer, cancela, entendeu? Esses pecados no sangue de Cristo, né? Crendo no sangue de Cristo, crendo no Messias. Assim como Abraão foi perdoado dos pecados dele, e por ele ter crido nas promessas, ó, coloca na conta dele aí, que ele creu em mim. Entendeu? Nós também. E isso fortalece nossa vida e faz a diferença na nossa vida, tá certo? Para que nós sejamos cada vez mais identificados como filhos e filhas de Deus, como servos e servas de Deus, como os ungidos de Deus, os ministros de Deus, tanto homem quanto mulher aqui, de bom coração, estando na presença de Deus. Beleza? Então vamos lá. Disse mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, está vendo agora? O relato do 12 começa em Harã, mas aonde mesmo era Abraão, era de Ur dos Caldeus, está aqui no verso 7, tá? Para esta terra. Como saberei que vou possuí-la? Tá certo? Olha, aí é o seguinte. Tem um sacrifício que é feito aqui, no verso 15. Eu vou tentar uma forma mais simples. Por isso que é muito bom nós sempre nos ambientar e ficar naquele tempo, naquele povo, naquela cultura, naquela região. Quando duas pessoas faziam um acordo, esse acordo era firmado, não tinha papiro, não tinha cartório, né? Não tinha livro, não tinha documentação oficial. Então era feito um sacrifício. Pegava-se animais, está relatado aqui, e partisse pelas metades. Tá certo? E se colocava fogo, simbolizando que alguém não cumprisse o que fosse prometido nesse pacto, seria então morto, seria amaldiçoado. Então Abraão, ele também faz aqui para o Senhor. Respondeu, ele toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Por quê? Porque quando era feito com homens lá, os próprios homens colocavam fogo. Aqui, não foi o próprio homem. Ao pôr do sol, quer dizer, passou o dia inteiro, e por que a palavra, aves de rapina desciam sobre os cadáveres? Aqui eram aves que comiam carne, poderia ser urubu, poderia ser outro tipo de ave, gavião pega, também come, né? De rapina, né? Algum tipo de águia também come carne, por aí vai. Então, ele tirava. Eu li um estudo, vou ser bem rápido, nossa, já são 10 para as 10. Alguns historiadores colocam isso aqui como simbologia. Quando Cristo explicou a parábola do semeador, qual foi o primeiro ser vivo que aparece para estragar tudo da palavra de Deus? O corvo. Oi? O corvo. Uma ave. Correto? Então, aqui está simbolizando que quando alguém está fazendo um pacto com Deus e está esperando de Deus,
sempre vai ter aquele um que vai querer roubar e tirar de você tudo que você colocou para servir a Deus. Nós temos que pedir a Deus direção, pedir a Deus revelação, pedir a Deus entendimento, para a gente poder extrair, sabe, desses fatos. Por isso, não despreze nenhum versículo da sua leitura. E daqui a pouco a gente vai falar da leitura, tá? Então, Abrão tocava os bichos. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e teve grande pavor, e cerradas as trevas o cometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aí ele fala até das coisas que iriam acontecer. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, falando do Egito, do povo do Egito, que depois ia sair lá e tal. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em tua velhice. Na quarta geração, ia acontecer o que eu quero 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então, lá dos homens com homens, os próprios homens colocavam fogo no sacrifício. Aqui foi o próprio Deus, tá? Para ver como o negócio era real, verdadeiro, tá certo? No verso 18, como você agora já viu o mapa, você vai entender o verso 18. E eu vou pedir para Kessia, ler o verso 18 para nós, por favor. Verso 18. 15, 18? Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito ao grande rio Eufrates. Voltemos agora na lembrança do mapa. Da onde para onde era o tamanho da terra prometida? Vamos lá, pode responder, por gentileza. Da onde para onde? Da terra de onde ele estava. Pode falar os nomes dos lugares mesmo, vamos lá. Toda a Mesopotâmia, a Síria, o Líbano, Israel. Tudo! Olha aqui. O verso 18 é importante. Desde onde ele saiu, faz o arco, sobe o rio, chega em Harã, que é o ponto máximo da Mesopotâmia, vou dizer assim, Mesopotâmia, e desce para o Mediterrâneo, que é beira-mar, Rio Jordão, Mar Morto, descendo um pouquinho, aquele deserto todo aquele arco seria então a Terra Prometida. E eu pergunto para você, aconteceu isso? Quase, né? Não aconteceu. Quase aconteceu. Nos reinos que nós vamos ver, houve a tomada de terra, deu perca de terra, mas isso nunca aconteceu. E já vou adiantar depois lá na frente. Por que não aconteceu? Por causa da desobediência e incredulidade dos descendentes de Abraão. Ficaram só com aquele pedacinho que nós vimos lá no mapa. E olha que era o tanto de terra que era para eles terem. Olha aí no mapa. Essas terras... Eles ficaram só... hoje a gente entende que eles ficaram só com a parte de Israel. Quase nada do que foi prometido. Quase nada. Eu quero lembrar vocês, essa terra é riquíssima. Olha aqui. Quem são os caras que nadam e tem mandado no petróleo mundialmente? Esses árabes. Esse povo todo aí. Até a Rússia suga. Olha, na verdade, a Terra Prometida, a maior parte dela ficou com Ismael. Ficou com outros povos. Olha o que causa desobediência. Olha o que causa incredulidade. Olha o que causa você buscar outros deuses. Olha o que causa você olhar o que está acontecendo no outro. Vou lá. Ali em Israel, está escrito Israel.
É um pedacinho de nada. Se for comparar com o quê? Viu a importância de você conhecer o mapa? Viu a importância de você conhecer a história? Viu a importância de você ter lições bíblicas? Viu a importância agora de você estar ambientado na palavra de Deus? E serve para nós. Olha quanta coisa nós já perdemos. E olha quanta coisa a gente está para perder porque nós agimos xerox desse povo. Xerox. Nós não temos nada diferente do povo do Egito, do povo do deserto, do povo do reino. Não temos nada diferente. Somos incrédulos, desobedientes, ingratos, idólatras, do mesmo jeito. Volta lá em Coríntios, essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Lembra lá de Coríntios, esse versículo? Essas coisas foram escritas para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa instrução. Era para a gente chorar ao de ver esse mapa e ver o que é Israel hoje. Era para a gente chorar. Simplesmente isso. Né? Voltando, tá? Então tá lá. Nós estamos terminando o capítulo. Isso. O capítulo 15, né? Então tá, 15, 18. Aí nós temos, eu vou ler para vocês os nomes tudo esquisitos, se eu errar, se quiser dar risada, tá? Então vamos lá. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu e todos os outros zeus que a gente vai conhecer por aí. Tudo aquilo que fazia parte da terra. Capítulo 16. Capítulo 16, nós temos aqui fazendo do jeito que eu quero, não esperando Deus e tudo vai dar certo. Mais ou menos por aí esse capítulo 16. Tá? Por quê? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Nós já vimos erro. E isso também, naquele tempo, naquele povo, naquela época, era uma desonra, era até tido até como uma maldição, uma pessoa maldita, uma mulher maldita, não ter filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. A ideia mirabolante, aquilo que parecia que não tinha como errar. O que vai sair de errado daí, né? Não, vamos fazer, vai dar certo, vai por mim. Na ideia mirabolante de Sarai. A ideia. Disse Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por ela, por meio dela. Situação, né? A mulher falou, vai lá, engravida minha serva. Não tem relato de consulta ao Senhor aqui. E Abraão, eu vou fazer sacrifício, Sarai. Pode deixar comigo, eu vou lá. E aí, meu querido? Tomou a egípcia, foi lá, teve uma noitada com ela, né? Possuiu, engravidou. E aí, no verso 4, começa a briga de família. Problemas familiares. Não consultou o Senhor, aquilo não era de Deus. Que situação, que coisa, que problemão, né? Começou a ter intriga entre as duas, porque uma ficou grávida, a outra não ficava. E começou a ter afrontas. E aí veio o quê? A tua serva está na tua mão, faz o que você quiser. Foi o que Abraão falou. Humilhou, ela se sentiu humilhada, fugiu. No verso 7, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens, de onde vai? Ela respondeu, fujo da presença da minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te nas suas mãos. Disse mais o anjo ao Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. A mesmíssima promessa feita a Abraão foi feita para a egípcia, foi feita para Agar. Então, dessa gravidez veio bênçãos por causa de Abraão, tá certo? Disse-lhe o anjo ao Senhor, concebestes e darás luz a um filho a quem chamarás Ismael.
de onde vêm os ismaelitas. Lá na frente foram os amorosos ismaelitas que venderam José, tá bom? E será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Então o cara ia viver de guerra, já avisou. E fronteira aos seus irmãos. Então, esse Ismael, depois, mais para frente, ele vai ser, sim, também um patriarca. Não nos planos de Deus, não como aqui na Bíblia, não para a bênção, não do povo, nada disso. Por quê? Por causa que ele era filho, sim, biológico de Abraão. E Abraão, sendo um homem abençoado por Deus, esse Ismael herdou também essas bênçãos de ser um grande homem, também patriarca, também chefe, também grande com riquezas, fora da vontade de Deus, ok? Não era, não tinha, ele não teria parte na nação que estava sendo formada. Tudo bem? Ótimo. No verso 13, invocou Deus, aquele lugar, tu és o Deus que me vê. Então, nesse sofrimento de Agar, por ela ter sido humilhada por Sarai, ela fugiu. Até uma pessoa que não é do povo de Deus, Deus ainda vê aquela vida, aquele sofrimento. Quer dizer, se alguém que não é e se tornou por causa de Abraão, no caso a Sarai, imagine nós, que somos os filhos dele. Tá? Então, isso fica também. Tá? Agar deu à luz a um filho Abrão, e Abrão, a seu filho, lhe dera por Agar, chamou Ismael. Era de 86 anos quando Ismael nasceu. Eu vou aqui. Isso. Vocês aguentam mais 5 minutos? Vai? Sim, Vai, pode Aurelino. ir. Aurelino. Vai. Vai, então mais 5 minutos para gente. Só o 17, tá? Só o capítulo 17 e a gente para no 17. Eu só quero terminar no 17. No capítulo 17, quando Abrão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Fala, fique comigo, me obedeça, separe-se dos outros povos, não se misture mesmo. Isso é santidade. Deus, né, se agrada. Sem santidade ninguém vê Deus. Por isso que Abraão tinha esses privilégios, porque ele se separava, mesmo que ele era pecador. Não estou aqui incentivando você a pecar, estou dizendo você decide você se separar das coisas erradas e Deus muito mais vai ser com você. Beleza? Farei uma aliança. Oi? Alguém falou? Pode falar. Não é. Falei sem querer aqui, mas não é nada, não. Oi, Felipe. Pode falar, meu querido. Não é nada, não. Pode continuar. Então, beleza. Qualquer coisa, se lembrar, pode me interromper. Ele reforça, Deus reforça todas as promessas. Vou te fazer uma descendência. A terra vai ser tua. E aí no verso 8, darei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, terra de Canaã, vai ser perpétua e serei seu Deus. Então, um outro incentivo muito grande, algo interessante. Continuando nesse mesmo capítulo, aqui Deus impõe a circuncisão, que não tem problema nenhum de falar, que é fazer uma picadinha no pênis do menino, é a fimose, tá certo? Então isso era uma marca ali de aquela família, aquela criança e todo aquele povo dedicado para Deus, tá certo? Isso era muito importante para que houvesse a continuação da aliança, houvesse o temor de Deus, houvesse a obediência a Deus, houvesse a presença de Deus, houvesse aquela parte separada para Deus da vida do homem hebreu que aí então ia para frente. Tá certo. Eu não vou bater muito nisso. Eu quero chegar aqui no seguinte. Diz também Deus a Abraão, e a Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, porém Sara. Trocou o nome. Abençá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela estará
e ela se tornará nações, reis procederão dela. Então, a promessa para Sarai, eu tenho dificuldade do nome, eu fico tentando trocar o nome aqui, tá? Por isso que eu estou aqui pegando o tranco. Ela também seria abençoada. Então se postou Abrão. Opa, eu pulei uma parte aqui, cara, que ele trocou o nome de Abraão, me perdoe, ele trocou o nome. Isso. Isso, me perdoe. No verso 5. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, graças a Deus. Agora eu vou falar tudo Abraão. Então Abraão, lá no verso 16, se prostrou, tá certo? E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 99? Então disse Abraão, tomara que vive Ismael diante de ti. Então aqui ele dá uma derrapada. Ele fala, não, olha, tomara que Ismael, porque eu sou de 100 anos. A outra lá em 99, já pitou na curva, né? Mas tem alguma coisa impossível para Deus, né? Deus respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Quando coloco o nome de Isaque aqui, no verso 17, ele se prostrou e ele riu. A tradução do nome Isaque é risada. Então, já que você deu risada, a risada vai ser o nome do filho que vai vir aí. Tá certo? Quanto a Ismael, não ficou sem bênção. Te ouvi, abençoá-lo-ei, vou fazer dele, multiplicarei extraordinariamente. Gerarás 12 príncipes, esse é o 20. Então, Ismael não ia ficar de fora de ser honrado, de fora de receber bênção, ele só não ia entrar na linhagem, tá certo? Tá? Farei dele uma grande nação, e fez mesmo, que é os povos árabes aí, tá certo? A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, né, o qual vai sair de Sara. Ótimo. Retirou-se e foi. Aí, então, depois, Abraão, ele mesmo, o filho, depois, todos os servos, depois, né, fazem a circuncisão. Meus queridos, nós vamos dar continuidade, eu vou parar por aqui, tá? Façam suas anotações. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá, manda lá no nosso grupo, aí todo mundo vê e todo mundo pode também tirar, também, às vezes, a mesma dúvida. Tudo bem? Eu estou passando assim, dessa maneira, porque é só uma ranhura que nós estamos fazendo aqui, porque nós temos que ainda continuar a história de Abraão, dar uma passadinha rápida em Isaque, fazer um mergulho lá em Jacó e sair batendo o braço lá no José. Tudo bem? Então, vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por este momento de aula. Eu espero em Ti que o que nós lemos aqui, o que nós aprendemos, venha com um grande poder sobre nossas vidas. E sermos pessoas, ó Pai, cônscias da Tua existência, da Tua presença e das Tuas promessas. Que nós, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, estamos aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Então, Pai, nos dê a sabedoria, nos dê, Pai, realmente o conhecimento bíblico, que nós possamos usar, Pai, esse conhecimento para crescer o Teu reino, para ganhar almas, para instruir outras vidas. Isso tudo, Senhor, com a Tua assinatura embaixo. Nós pedimos a Sua bênção, nosso Pai. Eu oro aqui, Senhor, para que cada irmão, cada pai de família, cada jovem, cada mãe de família que tenha participado, não só dessas aulas, mas das outras também, Senhor, sejam socorridos nas suas dores, nas suas tentações, sejam socorridos, Senhor, nas suas fraquezas, sejam guiados pelo Teu Espírito, fortalecidos com a Tua palavra, Pai, que as orações sejam atendidas, que tudo que está sendo feito, Pai, no nosso seminário, Pai, seja a Tua vontade. Eu oro, Pai, porque eu sei que tem servos e servas aqui, Pai, que estudar isso aqui não é uma tarefa tão fácil quanto para alguém que é solteiro e que não tem filhos, não tem responsabilidade de uma casa. Então eu oro, Pai, para essas pessoas, em nome de Jesus, para que vençam, Senhor, essas dificuldades. E os jovens, aproveite o máximo, que suguem o máximo possível, Senhor, né, nessa fase da vida, para poder estudar, Pai, a Tua palavra e serem cada vez mais capacitados
para o ministério. A tua bênção, Senhor, que isso seja dado nas nossas igrejas. Eu oro, Pai, para que o Senhor também possa curar, pôr de tua mão, Senhor, para os nossos irmãos e irmãs que estão internados, estão com a Covid, estão, Senhor, atormentados com essa doença. Pedimos a sua cura, a sua bênção, a sua intervenção, que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, cuidando dos teus filhos e filhas. Então, Pai, os abençoe para que os nossos irmãos sejam abençoados também para voltarem para casa o mais rápido possível, Senhor. Nós temos pedido, feito essa oração no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e